Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, a nossa gota do Evangelho no Lar. Sejam muito bem-vindos. O Evangelho no Lar consiste numa leitura edificante de um trecho. Nós escolhemos um item de Escrínio da Luz, do livro Escrínio da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier. E, claro, abrimos aleatoriamente e selecionamos um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos comentar e, claro, temos aqui a nossa água para fluidificar. Seria interessante que você também colocasse a sua aí para que os mentores e os benfeitores espirituais pudessem fluidificar também a água para você. Pode ser uma jarra, um copo, se você tiver em vários da família uma jarra, né? Seria interessante. Ou vários copos, um para cada um, enfim, aí como você quiser, tá bom? A água tem propriedades importantíssimas e recebe essa prospecção magnética, recebe esses eflúvios e vão ser muito importantes na nossa saúde física e perispiritual. Isso é, sem dúvida, é algo muito importante para acontecer. Então a nossa água já está aqui, os nossos dois itens já foram selecionados, já transcrevi a parte para nós estudarmos. Então vamos começar o nosso Evangelho no Lar com uma oração. Você pode, antes de começar, você pode compartilhar esse vídeo, pode utilizar esse vídeo como Evangelho no Lar aí na sua casa, sem problema nenhum. Não tem fins lucrativos, então compartilhe o máximo que você puder, porque na realidade nós não ganhamos um centavo sequer com isso. O importante é a doutrina espírita ser divulgada. Porque normalmente os vídeos têm monetização que fala, né? O nosso não tem, tá bom? Então vamos lá. Elevemos o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores que nos acompanham, nosso querido anjo guardião, ou guia espiritual, como chamamos no Espiritismo, pedimos, Senhor, nesse momento que o nosso pensamento seja o mais elevado possível e possa atrair a sua presença, já que somos dois ou mais reunidos em Teu nome, e o Senhor disse que estaria conosco, e nós sabemos desse fato, dessa verdade, e já vos agradecemos pela oportunidade. Gostaríamos de pedir, Senhor, se o Senhor puder nos ajudar a que tenhamos a maior lucidez possível, nos lembrando daquilo que estudamos, sentindo as inspirações superiores, para que seja eficiente esse Evangelho no lar, mas principalmente que seja edificante na nossa vida. Agradecemos, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos aconteceu nessa semana. Agradecemos por tudo de ruim que não aconteceu também essa semana. E, claro, agradecemos por tudo de ruim que aconteceu essa semana. Afinal de contas, já estamos estudando e estamos quase aprendendo, né, mestre? O senhor sabe disso? Quase aprendendo a tirar daqui e trazer para o coração a realidade de que, mesmo aquilo que a gente julga ser ruim, que está acontecendo na nossa vida, é para melhorar, é para o nosso bem, é para edificar-nos e, principalmente, para nos aproximar ainda mais do Senhor. Se o Senhor puder nos ajudar também nesse quesito, de entendermos cada vez mais, agradecemos também de coração. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Espíritos superiores, muito obrigado, mensageiros do bem, muito obrigado, mentores, espíritos que participam conosco desse Evangelho, e que assim seja. Bom, no livro Escrínio de Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, o item que nós selecionamos foi o grande tesouro. Nós vamos lendo e vamos comentando, tá bom? Então vamos lá. O corpo físico relativamente equilibrado é o grande tesouro da alma encarnada na Terra. Com ele, podes fortalecer os laços da fraternidade através da palavra, auxiliar o próximo pelos gestos de compreensão e socorro, amparar a vida e a natureza pelo trabalho das mãos, examinar a extensão das bênçãos divinas que te cercam dos olhos, registrar as harmonias da criação com os ouvidos, traçar estradas de boa vizinhança com os pés e, sobretudo, enriquecer a própria experiência, amealhando eternas conquistas para a imortalidade pelo exercício de tua mente e de teu coração na prática incessante do bem. De posse da abençoada máquina física, nosso corpo, né? Podes resgatar o passado, iluminar o presente e engrandecer o futuro. Não te coloques, pois, à margem da luta, acusando o companheiro que recebeu a inquietante provação da riqueza material. Quase sempre, o proprietário de vastos bens transitórios é um viajante solitário e aflito na terra, carregando nos ombros dilacerados
esmagadora cruz de ouro maciço. Se te encontras distanciado de semelhante impedimento, és mais livre e mais rico para estender o bem. Não percas tempo condicionando a caridade ao lastro do dinheiro fácil. Essa, inclusive, é uma característica bastante curiosa nossa, que nós dizemos assim, eu vou jogar na loteria porque se eu ganhar eu vou construir uma casa de abrigo, eu vou ajudar quem precisa, eu vou dar uma parte do prêmio para esse, vou dar uma parte do prêmio para aquele, condicionando, né, a situação, se eu ganhar eu vou fazer alguma coisa. Tá, joga, se você quer jogar. Coloque-se em condições de merecimento para ganhar, fazendo já o melhor possível, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Como diz Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor, faça o seu melhor hoje, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Né? Ficar esperando, condicionando o fazer o bem quando eu me aposentar, quando eu conseguir construir um centro espírita, quando eu ganhar na loteria, quando nós formarmos um grupo. Não, faça a sua parte. O que você consegue? Qual é o seu talento? Seja ele qual for, edifique esse talento a favor de alguém. Se você conseguir tirar, se eu conseguir tirar, se nós conseguirmos tirar o sorriso de alguém que está acabrunhado, talvez uma lágrima de gratidão, pensa no tamanho do bem que nós estamos fazendo. De uma pessoa durante a vida. Se durante toda a vida a gente conseguiu fazer isso com uma pessoa, nós já tivemos efetivamente a nossa vida com significado. Com significado. Mas aí a gente não vai parar, né? Toda vez que a gente sente isso, a gente vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. Ver pessoas felizes, ver as pessoas bem, ver o sorriso no rosto do outro. Tem uma historinha que a gente brinca muito, é uma historinha lúdica e é interessante para a gente depois trazer para o nosso dia a dia e raciocinar friamente a profundidade dessa historinha. Certa oportunidade, uma mãe muito zelosa chegou para o filho novinho e perguntou: filho, qual é a parte mais importante do corpo? E o menino respondeu: é o cérebro, mamãe. E ela disse: não, não é. Mas não continuou, não explicou. Passou-se um tempo. E ela então, numa conversa normal, trivial, ela perguntou para o filho outra vez: filho, qual é a parte mais importante do corpo? Como ele já tinha respondido o cérebro, ele disse: os olhos. E a mãe dele disse: não, não é, filho, porque há pessoas que não têm a faculdade da visão e ainda assim vivem bem e muitas vezes enxergando mais do que nós com os olhos abertos. Alguns anos se passaram e ela então pergunta para o filho outra vez, já maior, qual é a parte mais importante do corpo? Ele diz: o coração. E ela diz: mas muitas pessoas continuam sobrevivendo aos trancos e barrancos, é verdade, mas com o coração partido. Tem um tesouro no coração, mas não consegue compartilhar. E esse tesouro enferruja. Mas elas continuam vivendo. E o garoto ficou intrigado. Algum tempo mais se passou e naquele momento acontecia o velório do avô da criança, ou seja, do pai da mãe dele. E ao lado do corpo, já sem vida, do seu próprio pai, a mãe então pergunta para o adolescente agora: filho, qual é a parte mais importante do corpo? Ele não entende a pergunta numa hora daquela, numa brincadeira deles, que ele sequer sabia a resposta. E a mãe parecia estar triste naquele momento, mas trazia à tona aquela brincadeira. Ele respondeu, então, que não era o momento. Ela insistiu: qual é a parte mais importante do corpo? E ele então disse: é a boca. Porque podemos desejar os pêsames, podemos dizer uma palavra de consolo. E ela disse: não, porque há pessoas que não têm a faculdade da fala e ainda assim vivem muito bem. E por estarem impossibilitadas de falar mal de outras pessoas, consequentemente estão mais evoluídas do que aqueles que, utilizando a faculdade
da fala utilizam para difamar, caluniar, levantar falso testemunho das pessoas. O garoto ficou, de certo modo, intrigado com aquela situação e perguntou: então me responda, mamãe, qual é a parte mais importante do corpo? E ela respondeu: a parte mais importante do corpo são os ombros. Ele falou: por quê? Porque são nos ombros que podemos oferecer para as pessoas colocarem as suas cabeças cheias de tempestades de pensamento, cheias de sofrimento, cheias de dores, que precisam repousar em um local aconchegante, agradável e sincero, não tem preço. O ombro é a parte mais importante do corpo porque nós podemos oferecer para aquelas pessoas que sofrem e que precisam colocar a sua cabeça em um local para respirar, para ganhar fôlego, para ganhar lucidez, para ganhar forças para continuar. Nós temos dois. Quantas vezes nós já conseguimos colocar à disposição das pessoas, não para saber quais são os seus problemas e poder contar para outra pessoa a façanha de sabermos o porquê do sofrimento daquele que está demonstrando o sofrimento, mas simplesmente para ficar quieto, oferecendo um local para que aquela cabeça atormentada descanse. Eu não preciso ganhar na loteria para isso. Eu não preciso esperar me aposentar para isso. Eu posso fazer isso hoje, posso fazer isso agora, porque há muita gente precisando. Né? Vamos lá. Ser útil ao companheiro que passa no mundo suportando o peso de cofres incômodos, porquanto raros conhecem toda a responsabilidade daquele que foi chamado a distribuir os bens da terra. Ao invés de espalhar o vinagre da censura, expande-te na solidariedade e no entendimento, dilatando o clima de amor fraterno. E na convicção de que nenhuma riqueza do chão de pedra vale um só fragmento dos teus braços, adianta-te no roteiro do Evangelho, convencido de que a maior caridade não é aquela que somente entrega ao irmão de luta o que sobra na bolsa, mas a que ajuda sempre, irradiando fraternidade e luz, a fim de que a vida se eleve e melhore para todos os que a poderiam, na grande caminhada terrestre, o rodear. Todos aqueles que estão à nossa volta, nessa caminhada terrestre, podem receber uma réstia de luz que eu posso espargir. Tem uma frase atribuída a Francisco de Assis, a São Francisco de Assis, que é: cuidado com a sua vida, ela pode ser o único evangelho que as pessoas leiam. Tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. O seu comportamento, o meu comportamento pode ser o único evangelho que as pessoas tenham acesso. Tomara que possamos viver da melhor forma possível, não é? O trecho do Evangelho que caiu para hoje, dia 8 de fevereiro de 2023, é do capítulo 17, o item é Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Item 1. Amai os vossos inimigos, ponto e vírgula. Fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 44, 46 e 48. Por que é que eu frisei o ponto e vírgula? Porque significa que tem um desdobramento. Então, amai os inimigos, os vossos inimigos. O que isso significa? Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então, me odeiam, me perseguem e me caluniam. Aqui estão resumidos, basicamente, todos aqueles que são ou podem ser meus inimigos.
Ou o sujeito me odeia, ou me persegue, ou me calunia, ou uma combinação deles. Ou tudo junto. Me odeia, me persegue, me persegue, me odeia, me calunia, me calunia, me persegue. Jesus, Espírito perfeito, perfeito quer dizer sem nada por fazer, terminado, acabado, pronto, vem do latim. Então, espíritos perfeitos têm essa capacidade de síntese extraordinária. Amai os vossos inimigos. Quando a gente recebe isso, a nossa mente atordoa de uma certa forma, e aqueles 4 filtros mentais que nós estamos estudando na Gota de Espiritismo, nos outros vídeos, na Gota do Livro dos Espíritos, os 4 filtros mentais que nós temos, valores, crenças, dogmas e conceitos, eles, quando eu recebo esse conceito que mudaria totalmente os meus valores, que mudaria toda a minha crença, aquilo que eu acredito, que mudaria todos os dogmas, ou seja, todo o meu conhecimento sobre religião, com um conceito novo, o meu cérebro entra em pane imediatamente e não aceita isso. Então, quando eu ouço amai os vossos inimigos, meu cérebro meio que dá uma parada. E eu acabo não prestando atenção no que vem depois do ponto e vírgula. Porque aí eu vou entender que não é difícil. Eu tenho que fazer o bem para aqueles que me odeiam. Eu tenho que orar, apenas orar, por aqueles que me perseguem e me caluniam. Só isso. Isso é amar os inimigos. E no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar amai os vossos inimigos, o item é esse, no capítulo 12. E a passagem é a mesma, só que essa daqui é de Mateus, a que nós vamos encontrar lá é de João, se não me engano. Mas que diz a mesma coisa, né? Que ensina a mesma coisa. E lá nós vamos ver que Jesus recomenda que não estendamos benevolentemente o pescoço ao inimigo. Jesus, quando diz amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, ele não interditou a defesa, ele condenou a vingança. É diferente. Esse é o ponto. Ele não interditou a defesa, ou seja, eu não tenho que ficar lambendo aquela pessoa, ficar atrás daquela pessoa, criando condições para que ela cause coisas ruins na minha vida. Percebe? É isso que nós precisamos entender. No capítulo 17, que nós estamos estudando do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos, no item Os Bons Espíritas, nós vamos encontrar aquela frase que eu falo há quase 30 anos, né, nas palestras, nos estudos nossos, que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Traduzindo, reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ou seja, descobriu que é errado, para de fazer, e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Lutar contra o desejo de fazer o fácil em vez de fazer o certo. E essas ocasiões se apresentam à nossa frente a todo momento. A todo momento. Para fazermos aquilo que fazemos, que estamos fazendo, estamos acostumados a fazer há aproximadamente 65 mil encarnações. E que nessa encarnação a gente resolveu, graças a Deus, né? A gente resolveu parar de fazer. Então é uma luta constante de mim contra mim. Eu estou lutando contra mim, ninguém está vendo. E ninguém vai ver quando eu vencer essas más inclinações. Ninguém vai ver, eu não vou receber nenhum elogio, absolutamente nada. Porque só eu sei quais são as minhas más inclinações e o esforço gigantesco, homérico, hercúleo, que eu estou fazendo para tentar, de alguma forma, vencer essas más inclinações. Um dia eu ganho, outro dia eu perco, outro dia eu perco, outro dia eu perco, mas outro dia eu ganho, e outro dia eu ganho, e assim vai até que eu consiga não perder mais para aquela má inclinação. É assim que eu vou galgando a perfeição. Não há um milagre que eu durma Fábio Pereira e acorde amanhã Chico Xavier. Que bom seria se fosse. Já pensou? Dorme Fábio Pereira, acorda Chico Xavier. Segunda-feira, dorme, terça-feira, acorda Paulo de Tarso. Seria extraordinário. Mas não acontece. É um passo de cada vez. E é lutando contra mim. Ali sem nenhuma testemunha. Vencendo cada má inclinação.
fazendo bem para o meu inimigo, para aquele que me odeia, orando por aquele que me persegue e me calunia. É fácil? Não. É difícil? Não. Difícil parecia quando nós não tínhamos entendido ainda que amar os inimigos é fazer o bem para quem me odeia e orar por quem me persegue e me calunia. Quando eu achava que era para ter a mesma sensação boa, a mesma consideração com o inimigo que eu tenho com um amigo, que um amigo é um parente de outras vidas e que me ama de verdade e eu amo ele de verdade, não dá para eu ter para o meu amigo, para o meu inimigo, a mesma situação, porque quando eu me aproximo do meu inimigo, há uma transferência de energia das ruins que eu mandei para ele que voltam para mim e das ruins que ele mandou para mim que voltam para ele, que faz com que até o nosso coração bata de forma diferente. Então não tem como amar os inimigos no sentido de semelhança a amar os amigos. O que eu preciso entender é que Jesus não pede o impossível para a gente. Ele simplesmente orienta que nós façamos aquilo que é possível fazer até que tenhamos condições de fazer melhor ainda. Daí ter surgido, por exemplo, a frase do professor Mário Sérgio Cortella. No capítulo 28 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, por exemplo, preces espíritas. E é interessante aqui, porque nós vamos encontrar, por exemplo, um dos itens que é pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Então, Kardec fez uma compilação com o Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, e os seus prepostos, que são espíritos superiores, benfeitores espirituais. E aí, no item 46, como toda oração, que estão lá nesse compêndio de preces espíritas, no capítulo 28, tem um prefácio, e depois tem a oração propriamente dita para nós aprendermos. Um exemplo, né, de como nós devemos fazer oração para aquelas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade. Eu vou ler para vocês o prefácio, que é de certa forma é uma surpresazinha para nós, que a gente vai fazer uma oração pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. E o prefácio, antes da prece, tem isso aqui. Disse Jesus: amai os vossos inimigos. Essa máxima é o sublime da caridade cristã. Mas enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos, aquilo que eu falei agora há pouco. Por aquelas palavras, Jesus nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos com o bem esse mal, além do merecimento que, aos olhos de Deus, resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens o em que consiste a verdadeira superioridade. Então, quando eu vou fazer a oração pelos meus inimigos, eu já recebo aqui uma orientação. Ó, filho, acorda para a vida. Não é porque Jesus falou que você tem que amar os inimigos, que você tem que ter para ele a mesma afeição que você tem pelos amigos. Não precisa ficar lambendo, não. É um termo que a gente usa em 2023 ainda. Não precisa ficar lambendo a pessoa, estendendo benevolentemente o pescoço do seu inimigo. Faz o que manda lá. Faz o bem para aquele que vos odeia e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Demonstre a você e às pessoas que te cercam essa superioridade. Não para engrandecimento seu, mas para que o Evangelho do Cristo, que pode ser a sua ação, o único Evangelho que as pessoas vão ler, as pessoas entendam que o fato de eu ser cristão faz com que eu haja diferente e não me vingue das outras pessoas. E esse Evangelho, dado como exemplo, é muito mais poderoso do que esse estudozinho que nós estamos fazendo. Na prece propriamente dita, no item 47, nós vamos encontrar uma oração muito bem feita, né? Que cada um vai colocar o nome daquele que é inimigo, né, aí de vocês. E começa assim: meu Deus, perdoo ao fulano de tal. Aqui você vai colocar o nome, então vou começar de novo. Meu Deus, perdoo ao fulano de tal
o mal que me fez e o que me quis fazer. Como desejo, me perdoes e também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se o colocasse no meu caminho, como prova para mim, faça-se a tua vontade. Livrai-me, ó meu Deus, da ideia de maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Faze com que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de que não possa macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com o outro mal me entrem no coração. Porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender mão fraterna, a lhe pagar com o bem e o mal e a auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que ocasião se me apresente de lhe ser útil. Mas, sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois, nesse caso, eu mereceria me fossem aplicadas essas palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. Peculiar essa oração, porque ao fazer a oração eu me comprometo com Deus diretamente, falando com Ele, com os bons espíritos que possam estar levando essa oração até o mais alto, que são os mensageiros dela e também os prepostos do Cristo para atender a essas preces. A gente coloca uma condicional aqui, uma condicionante muito bacana, que eu não me vingue, que eu não ache que Deus é o meu vingador. Eu falo, não, eu não vou fazer nada, mas Deus há de me vingar. No filme Conde de Monte Cristo, a gente vê quando o Edmond Dantès ele vai preso, ele que vai se tornar depois o Conde de Monte Cristo, na cela onde ele está, tem uma frase marcada na pedra: Deus far-me-á justiça, Deus fará por mim a justiça. É uma forma de vingança. Mas só que aí eu coloco, como eu sou fera, né, eu sou assim com Deus. Rapaz, Deus, toma café lá em casa. Você tem que ver, mas é um negócio impressionante. Toda quinta-feira, dá 10 horas da manhã, chega Deus lá, tomar um café. Dona Elaine prepara para ele lá um café, um bolo de fubá. Deus senta lá, conversa com nós. E aí ele pergunta para mim: e aí, Fábio, como é que tá? Eu falei: então, Deus, tem um rapaz, o fulano. Então, mas olha, me prejudicou. Não sei se o senhor viu, Deus, mas foi uns 2, 3 dias que eu até chorei de noite. Uma raiva, mas não conseguia dormir, um negócio. E aí Deus dá um tapa na mesa e fala assim: quer com você o meu querido Fábio? Que é isso? Bião, ele me chama de Bião porque nós somos íntimos. Ele fala: Bião, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou fazer justiça. Esse sujeito não perde por esperar. Tem gente que acha que é assim a vida. Eu ia falar, puxo, enfim, né? Eu bajulo Deus e ele vira meu segurança particular, meu cachorrinho que fica feliz quando eu chego, que luta as minhas lutas, que eu dou um espirro, ele vem com um lenço e fala: saúde. É a forma que nós achamos de rebaixar a divindade para que eu me sinta importante. E isso acontece no mundo desde que o mundo é mundo, meu bem. Então não tem jeito. Nós precisamos sair dessa linha. Entender que Deus é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Não é um sujeito, não é uma pessoa. Não é alguém que tem mais defeito do que eu.
Não é alguém que compra minha briga. Isso a gente faz por filho da gente. Se um filho da gente, uma filha da gente está passando por uma situação, a gente fica, nossa, a gente fica possesso e aí a gente cresce, vai para cima e quer resolver. Mas Deus não é assim não, bem. Ele criou as leis divinas e naturais que estão escritas na nossa consciência, como nós estudamos muito bem nas gotas de espiritismo que a gente faz do Livro dos Espíritos diariamente, que foram escritas na nossa consciência durante as encarnações que nós tivemos basicamente no mundo primitivo e que agora no mundo de provas e expiações a gente está exercitando tudo aquilo que a gente aprendeu. E o erro sendo inevitável, a gente vai cometer o erro. Os outros também. Por ser inevitável, nós vamos cometer os erros, os outros também. Porém, no entanto, contudo, todavia, eu posso descobrir que é errado e parar de fazer. Pronto, eu estou no caminho do bem, na senda do bem. Descobri que é errado, paro de fazer. Ótimo. Responde por aquilo por amor e bola para frente. Vamos evoluir. Recalcitrar no mal, estacionar, o que é? Não, mas no meu lugar qualquer um faria isso, viu, Fábio? Não, mas você não está sabendo. No meu lugar? Ah, no meu lugar, ainda que eu estou fazendo muito. Eu conversei com o fulano que mora 3 casas para lá de um vizinho que eu conheço que mora na rua 3. Ele falou para mim, falou, olha, Fábio, se fosse outro no seu lugar, nossa, já teria feito uma barbaridade. Você não, você fez. Então eu vejo que eu tenho essa capacidade. Como a gente se acha, né? Como a gente se acha. O problema, agora volta rapidinho nas redes sociais. Com as redes sociais, eu começo a ter voz sobre aquela situação horrível que eu permaneço recalcitrando no erro e encontro outros tanto da mesma situação, da mesma faixa de pensamento. Aquilo cria uma bolha, ou seja, um grupo de pessoas que pensam semelhantemente, que isso atordoa e amortece a consciência material e a gente automaticamente passa a achar que aquilo é certo. Mas tem uma frase fabulosa, meu querido amigo Ricardinho me mandou essa semana, inclusive, por WhatsApp, e disse, lembrei de você quando li. Ele fotografou, estava num outdoor, na cidade onde ele mora. Onde ele mora? Ribeirão? Ribeirão Preto, né? E estava lá. O certo continua sendo certo, mesmo se ninguém está fazendo. E o errado continua errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. Isso é fato. Como também é fato que certas coisas são verdadeiras, acreditemos nelas ou não. Fábio, eu não acredito em Deus. Não muda. Ele continua sendo a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Fábio, eu não acredito em reencarnação. Não muda, ela continua existindo. A Imperatriz Teodora, perto do final do século V, quis mudar essa situação e mandou tirar dos livros sagrados toda a ideia de reencarnação, porque ela não queria a possibilidade, isso está no Google, você pode pesquisar à vontade, ela não queria a possibilidade de nascer pobre numa outra encarnação ou nascer feia. E aí deu uma grana gigantesca para a igreja à época, que foi lá e tirou um monte de partes dos livros sagrados que mostravam claramente que existe a reencarnação. Paulo de Tarso, junto com os cristãos remanescentes do pós-desencarnação de Jesus, nas reuniões que faziam, eram reuniões mediúnicas. Só que tinha outro nome. Eram reuniões mediúnicas, com manifestação de espíritos. Se você pegar as cartas de Paulo, você vai ver ali um verdadeiro tratado quase que semelhante, quase que idêntico, é a palavra que eu queria, ao o livro Desobsessão de Emmanuel por Chico Xavier. Não, é André Luiz, desculpa. André Luiz por Chico Xavier. Que explica como faz uma reunião mediúnica. Então não muda. Certas coisas são verdadeiras, acreditemos nelas ou não. Não muda. Ah, mas eu não acredito. Tá bem. Não vai mudar nada. Ah, eu não acredito. Quando seu corpo morrer, você vai descobrir. Ué. Então não tenha pressa.
E um detalhe importante: nunca no Espiritismo nós vimos a seguinte frase: fora da reencarnação não há salvação. Não. Fora da religiosidade não há salvação. Não, também não. Fora da crença em Deus não há salvação. Não. Qual é a frase que é de Paulo de Tarso, que Kardec adotou como lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. A questão 886 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a pergunta de Kardec a Jesus, o Espírito de Verdade, e seus prepostos. O que é caridade? Como Jesus entende a caridade? E a resposta é um bip na nossa cabeça. Bip por quê? Porque são 3 frases, uma começa com B, uma começa com I e a outra começa com P. Bip na nossa cabeça. B, de benevolência para com todos, inclusive os inimigos. Porque todos é todos. Ah, tá na moda falar todes. Todos. Todo mundo. Benevolência para com todo mundo. Pronto. I, indulgência para com as imperfeições dos outros, não da minha. P, perdão das ofensas. É assim que Jesus entende a caridade. Tá. Se Jesus é o cara que é o guia e modelo da humanidade, e ele falou que é assim, se eu fizer diferente, ou eu sou melhor que Jesus, ou eu estou errado. Pronto. Simples assim. Amai os vossos inimigos. Ah, Fábio, me dá um desespero. Não fique desesperado. Leia o que vem depois do ponto e vírgula. Amai os vossos inimigos, ponto e vírgula. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Só. E se tiver difícil de fazer uma oração por aquele que é nosso inimigo, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28. Tem um monte de prece lá, e uma delas é para os inimigos, para aquelas pessoas que nos querem mal. É isso. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, mais uma vez, e vamos fluidificar a água. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores, benfeitores espirituais, nosso querido anjo guardião, ou guia espiritual, o nosso muito obrigado pela oportunidade da noite, muito obrigado pela oportunidade do estudo, muito obrigado por ter estado em meio a nós, e já vos agradecemos, inclusive antecipadamente, pela fluidificação da água. Que a prospecção magnética que estamos fazendo nesse momento possa ser secundada pelos bons espíritos, pelos benfeitores espirituais, para que essa água tenha, então, a função do refazimento, a função da reparação perispiritual e também, se houver merecimento por parte do nosso planejamento encarnatório, que tenha também propriedades para o refazimento do corpo físico. Muito obrigado, Senhor, por ter estado em meio a nós, muito obrigado pela lucidez que a doutrina espírita nos dá. Obrigado a todos os amigos espirituais que utilizam a nossa casa, o nosso Evangelho no Lar nesse momento, como embaixada de suas colônias espirituais. Até a próxima semana e que assim seja. É isso, meus amores. Eu sou Fábio Pereira. Semana que vem tem mais uma gota de Evangelho no Lar, na nossa gota de Espiritismo. Um beijo para você que fica. Tchau.